Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o 6. Eu quero estar falando um tema dessa noite, conquistando o melhor de Deus. Quantos querem conquistar o melhor de Deus? Diga amém. Então, quero estar falando sobre isso aí, para vocês nessa noite, compartilhando vocês essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu quero estar repassando para você. Diz a palavra: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, no caso Eliseu: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai meu Deus, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, repartir essa palavra, compartilhar essa palavra. Ó Deus, que o nosso coração seja essa terra boa, preparada para receber o melhor do Senhor nessa noite. Que nós venhamos sair daqui diferentes do que entramos, Pai, debaixo da unção e da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tudo na nossa vida, tudo que a gente for fazer na nossa vida, nós temos que viver debaixo de dois princípios. Existem dois princípios na nossa vida que não tem como você se desvirtuar disso aí. Primeiro, que eu vejo que você tem o seu trabalho. Você tem o seu trabalho, o trabalho que você tem com o seu intelecto, com os seus braços, com o seu esforço, com suas pernas. Você levanta cedo, vai para o seu trabalho e tudo. E também tem esse princípio de fé, que é, o que é fé? Dependência de Deus. Então, tudo na nossa vida, a gente precisa desses dois princípios. Você precisa do seu trabalho, você precisa trabalhar, se esforçar, e você precisa depender de Deus, você precisa dessa fé no seu coração. E nós precisamos orar, a gente precisa orar. Não adianta só você orar e não trabalhar. Você precisa orar e trabalhar. E nessa passagem que nós lemos aqui, nós vimos as duas coisas acontecendo. Esses dois princípios acontecendo. Ocorrer esses dois princípios aqui. Houve o trabalho, houve o esforço e houve a fé. Porque tudo na vida, na nossa vida, tem que ser uma questão de fé. Amém? Tem que ser uma questão de fé. Principalmente para nós que somos crentes. Você precisa viver debaixo desse princípio de fé na sua vida. E porque se você não tiver fé, a Bíblia diz o quê? Não podemos agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não tem como você agradar a Deus. Tem pessoas que falam: pastora, mas eu tenho fé, mas minha fé é pequena, ou eu não tenho fé. Então você está desagradando a Deus. A palavra de Deus está falando aqui. E por isso que lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 23, diz: porque o que não procede de fé, presta atenção nisso, presta atenção. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite. Diz que tudo aquilo que não procede de fé é pecado. Tudo aquilo que você faz que não procede de fé é pecado. Então, tudo que não proceder de fé vai terminar em pecado na nossa vida. Tudo aquilo que você faz sem fé vai terminar, vai culminar no pecado.
E nós não queremos. O que nos faz separação entre Deus e nós? É o pecado. E a gente não quer viver separado de Deus. Alguém quer viver separado de Deus aqui? Ninguém quer. Então, o que você tem que fazer? Então, para não viver separado de Deus, você tem que fugir do pecado. Diga assim, fugir do pecado. Você tem que fugir do pecado. Porque, irmãos, presta atenção, o pecado, ele vai vir atrás de você, ele vai vir atrás de nós. Porque nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui que não peca. Vai falar, pastor, hoje eu não pequei. Você já está pecando. Só te falar isso. Mas não tem como, né? Agora, o que nós podemos fazer para não desagradar a Deus? Nós não nos entregamos ao pecado. Você não se entrega ao pecado. Por isso que nós temos que sempre viver em arrependimento diante dos nossos pecados. Por isso que a nossa oração primeiro é o que é? Senhor, me perdoa os meus pecados, estou arrependido. Senhor, tira esse peso, porque o negócio do diabo é colocar esse peso de culpa em nós. Mas Jesus já levou toda a culpa. O que nós temos que fazer é não nos entregarmos ao pecado. Mas se eu tenho essa fé, eu tenho esse trabalho na minha vida, se eu creio, eu tenho certeza que o melhor de Deus está por vir. Amém? Se você tem essa combinação, pode ter certeza que o melhor de Deus está por vir. Que dias melhores virão. Quantos creem nisso? Diga amém. A gente tem que crer nisso, irmãos. Às vezes a gente vê lá, irmãos, eu não assisto jornal, eu não assisto Globo. Irmão, sai fora. Sai desses trem que você só traz, é cilada. Só para matar a sua fé. Ali você não vai pensar nunca no melhor de Deus na sua vida. E a gente não vive dessas más notícias, né? A Bíblia diz que aquele que teme o Senhor, ele não se atemoriza das más notícias. Por quê? Porque ele tem fé. Ele crê no Deus que ele serve. Então nós temos que crer sempre que o melhor de Deus está por vir. Não é o pior. Tem gente que só fica esperando o pior. Você conhece alguém assim? Que só fica esperando o pior? Que se tiver alguém, me avisa. Me avisa que eu quero estar bem longe dessa pessoa. Quero estar distante. Só tem o pior, só pensa o pior, só pensa a tragédia, só pensa... Não, irmãos, a gente tem que pensar o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Você precisa disso, porque a gente crê, porque você tem que crer sempre que o melhor de Deus está por vir. Amém? Por quê? Porque nós somos... Por que eu sei? Por que eu sei que o melhor de Deus está por vir? Às vezes a gente só coloca esse melhor de Deus está por vir nessa esfera terrena, momentânea que nós estamos vivendo. E quando a gente fala o melhor de Deus está por vir, fala de um povo que tem o quê? Uma perspectiva, uma expectativa de eterno, de eternidade, que somos nós. O melhor de Deus está por vir para nós. Você está entendendo? Então nós somos um povo, presta atenção, olha como o melhor de Deus está por vir. Nós fazemos parte de um povo que nunca vai morrer. Aleluia! Então o melhor de Deus está por vir. Não está o pior não. Apesar que nós vivemos em meio a um povo que nunca vai viver também. Que nunca vai vivenciar essa eternidade, esse porvir. Mas você não faz parte desse povo. Você faz parte do povo que tem a eternidade, que nunca vai morrer. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, aleluia. Lá em sabe por quê, irmãos? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha essa palavra, tanto que ela é poderosa. Essa palavra ela é tão tremenda, irmão, porque diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, diga amém.
Se você ama a Deus, irmão, olha, que tremendo. Deus está preparando algo que os nossos olhos nunca viu, nossos ouvidos nunca ouviu, a nossa mente nunca imaginou. Então se você ama a Deus, agora aqueles que não amam a Deus, pode ter certeza que o pior está por vir mesmo. Mas quem ama o Senhor, você pode crer, como diz o salmista, que você é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Você tem essa convicção. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, lá no versículo 20, ele diz que o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera, que atua em nós. Amém? Olha que tremendo, irmão, palavra poderosa. Você pegou essa palavra para a sua vida? Pega essa palavra para a tua vida. Porque Deus, olha, Ele já faz coisa. Você está pedindo uma coisa, Deus está fazendo coisa infinitamente mais lá na frente. Por isso que você se surpreende. Você fala, mas eu só pedi isso, e Deus me deu esse tantão. Porque Ele prepara infinitamente mais, de acordo com o seu poder, de acordo com a sua vontade. Por isso Jesus diz que aquele que crê em mim, fará obras maiores. Fará muitas obras maiores. Agora, a nossa mente, presta atenção, a nossa mente, ela precisa ser programada para isso aqui. Porque, entenda uma coisa, irmãos, não são os seus pés, as suas mãos que te conduzem. Não é ali o seu corpo que vai te conduzir, mas é a tua mente que te conduz. É a sua mente. É a sua mente que dá ordem para as suas mãos, para os seus pés, é a sua mente. Eu levanto de manhã, aí a minha mente fala, tem que levantar, andar, pegar o ônibus, pegar lá o carro, ir lá para o meu trabalho, trabalhar, fazer isso, tudo. É a sua mente. Então, o jeito como a sua mente funciona, é exatamente aquilo que você é. Então, quando você declara aquilo que você crê, quando você abre a sua boca e declara algo que você acredita ser, aquilo está declarando quem você é. Se você declara uma coisa ruim, negativa, está dizendo quem você é. Você é uma pessoa negativa, uma pessoa ruim, uma pessoa pessimista, uma pessoa que não acredita no milagre de Deus, não acredita na transformação de uma vida. Está falando. Então tem pessoas que elas não alcançam nada, porque a derrota dela começou já na sua mente, da sua forma de pensar. Ele já começa pensando tudo negativo. Eu não vou conseguir me livrar nunca desse pecado. Eu peco isso toda a vida. Desde que eu entendo por gente, esse pecado tornou um hábito na minha vida. Eu não consigo largar essa maneira de pensar, de pecar. Olha, eu não me liberto desse ambiente de prisão emocional que eu vivo. É a mente. Então, eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou lá de novo, naquele ambiente de aprisionamento mental, emocional. Eu vivo disso aqui. Não, eu não vou passar naquela prova, porque quando ele vê lá a fila de gente lá, fala, não, mas tanto de gente aqui, justo eu não vou passar na OAB nunca, eu nunca vou tirar minha CNH, eu nunca vou passar por esse concurso, eu vou fazer esse concurso aqui, eu vou fazer até esse curso, me preparar, mas tem muito concorrente, e eu não estou capacitado para isso não. Ele já é um derrotado, eu não preciso nem de fazer, porque ele não vai passar. Por isso que tem gente que quando vai passar, ele pega e fala assim, você passou, ele diz, não acredito. Ele passou, mas mesmo ele passando, ele fala que não acredita. Não acredito numa coisa, eu não acreditei. Você é incrédulo, mesmo você vendo seu nome lá, você está falando, eu não acreditei. Pastora, mas foi um sentido de admiração. Não, mas não é incredulidade, porque nem você estava acreditando em você mesmo. É uma derrota. Então, como é que você vai ter uma mente conquistadora? Dessa forma. Então, uma derrota,
ela começa na mente. Então hoje, você vai virar essa chave, deixar essa mente de derrota e ter uma mente de vitorioso. Amém? Você recebe? Uma mente vitoriosa, uma mente que acredita, que crê, porque Deus, presta atenção, Deus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama todo mundo. Você sabia que Deus ama todo mundo? Deus ama todo mundo. Mas Deus faz acepção de atitude. Eu ouvi um pastor falar isso, eu achei tremendo. Deus faz acepção de atitude. Ele não faz acepção de pessoa. Ele ama todos, mas Ele faz acepção de atitude. Porque eu lembro de Zaqueu. Zaqueu, quando ele subiu naquela árvore, irmão, ele subiu ali para aparecer? Não. Zaqueu, ele não subiu naquela árvore, não foi para aparecer. Zaqueu, ele subiu ali movido de fé. Ele tinha uma limitação. Qual era essa limitação? Eu acho que ele era do meu tamanho, 1,55 m. Pequenininho, do meu tamanho. Aí ele estava tentando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas não dava, né? Tinha uns Denis lá na frente. Meu Deus, que tanto de Denis aqui na frente. Um tanto de Denis lá na frente, não dava. E ele ficava, o que eu vou fazer para ver Jesus? Ele olhou aquela árvore, é aqui que vai ser. A maneira que eu vou encontrar para ver Jesus. Então ele foi movido por fé. Ali ele moveu por quê? Por fé e por trabalho. Ele precisou trabalhar. Ele precisou se mover. Tem coisas que a gente ora e não se move, não trabalha para acontecer. A gente precisa, irmão. A gente precisa agir por fé, mas a gente tem que trabalhar. A fé de Zaqueu fez ele superar aquele obstáculo que ele tinha. Amém? Porque os nossos milagres, irmãos, porque Zaqueu, ele sabia, eu preciso falar com Jesus, eu preciso conhecer esse homem, eu tenho uma necessidade, eu preciso estar lá. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza. Irmãos, nós precisamos de fé. Porque você precisa o quê? Os nossos milagres, eles só vão ser conquistados quando nós estivermos em um relacionamento com Deus. Por que nós não temos milagre na nossa vida? Você não tem um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com tantas outras coisas, mas com Deus você tem essa dificuldade. Você tem esse tabu, esse obstáculo de achar que Deus é distante, de achar que Deus, Ele precisa de ver você tão perfeito, porque Deus é perfeito, e Ele olha para mim, você olha para você, fala, tanta imperfeição, não tem condição de ter um relacionamento com esse ser. Mas você tem que entender que Deus, Ele é um Deus relacional, Deus é Pai. Amém? Quantos aqui tem pai? Já teve pai? O seu pai, quando te formou, às vezes ele poderia ser a pessoa mais certinha, mas às vezes você não é igual a ele. Mas ele nunca deixou de ser seu pai, ele nunca deixou de te amar. Quantas vezes os nossos filhos fazem coisa errada? Aí você fala assim, não, joga fora, larga de mão, mas é porque não é teu filho. Mas o pai não faz isso. O pai verdadeiro, ele não faz. Porque Ele ama. E Deus, Ele é o nosso Pai. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Ele olha você, aí o diabo fala, você não vale nada, você não presta, olha como é que você é, e tá. Mas Deus fala, vem a mim, meu filho. Filho meu, dá-me o teu coração. Vem aqui, deixa eu te abraçar. Deixa eu tirar esses carrapichos da sua vida. Deus, Ele te acolhe. Porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que está ali sempre presente. Agora, se você não tem esse relacionamento com Deus, você vai viver pedindo para Deus algo que você acha que é melhor para você. Quando você não tem esse relacionamento com Deus, você começa a se relacionar com esse Deus e começa a pedir para esse Deus o melhor para você. Sendo que muitas vezes nós estamos errados. Aquilo que nós estamos pedindo, que achamos que é o melhor para nós. E a gente acha, os achismos que a gente tem, né? A gente acha que é melhor
para nós, mas nem tudo que é bom para a gente. Às vezes é bom para fulano, mas não é bom para você. Nem tudo aquilo que é bom para você. Amém? Nem tudo. Então entenda uma coisa, não, mas isso é bom, isso é muito bom, mas não é para você. O que é realmente bom para a gente? É aquilo que Deus quer nos dar. Isso é bom para a gente. É aquilo que Deus quer te dar. Isso é importante. Por isso você não precisa ficar pensando, oh meu Deus, se eu comprar uma casa nova, eu vou ser muito mais feliz. Se eu trocar esse carro perebento, eu vou ser muito mais feliz. Se eu mudar para o exterior, eu vou ser muito mais feliz. Nada disso, irmão. Eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir bem melhor. Nada disso. Sabe por quê? O que eu tenho que estar é no centro da vontade de Deus. Esse é que é o lugar do milagre. O lugar do milagre, o lugar mais seguro da face da terra, é o centro da vontade de Deus. É ali. É nesse lugar que você vai encontrar segurança. Não tem outro lugar. Aí sim, se você está dentro do centro da vontade de Deus, você pode trabalhar para ter esse carro, você pode trabalhar para ter essa casa, você pode trabalhar para prosperar, mas vai fazer isso, não é para você estar satisfeito, porque satisfeito, a gente já está com Deus. Quantos estão satisfeitos? Porque dias melhores virão. E nesse texto aqui de Reis, nós vamos tirar alguns princípios. Eu quero falar bem rapidamente aqui, para a gente estar orando. Parte desse milagre, essa fé, esse trabalho que eu preciso ter aqui. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, em 1 Reis, no capítulo 6, versículo 1, fala o quê? Vamos lá ler? Eles disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O que é isso, irmão? O que é isso aqui? Um descontentamento. Eles não estavam contentes, eles estavam um pouco aborrecidos. Mas só que esse aborrecimento não era porque eles eram ranzis, enjoados, não. Esse aborrecimento, esse descontentamento era santo. Era algo santo, da parte de Deus. Está entendendo? Os discípulos não estavam contentes, porque o lugar estava pequeno demais. Irmão, a gente não pode estar contente de saber que tem uma cadeira vazia aqui nessa igreja. Você tem que ter esse descontentamento santo. Mas para isso você precisa de quê? De trabalho e de fé. Você não pode estar contente. Eles não estavam contentes porque o lugar lá estava pequeno demais. Eu lembro quando nós começamos ali na igrejinha ali, e aí encheu a igreja, e a gente teve que fazer 2 cultos, e aí, como sempre Samuel falou, que é um princípio que ele aprendeu, de ter um cartão só, e de fazer aquilo que não dá um passo além das pernas, para endividar a igreja, porque hoje você dizima, amanhã você não dizima, porque a igreja não é firma. E aí ele sabia disso, e aí o que ele fazia? Ele falou, vamos juntar. O lugar está estreito demais, não tem como, o lugar está pequeno demais, vamos orar, vamos nos mover em fé, vamos estar orando, vamos ajuntar, e aí nós compramos esse terreno aqui, porque havia um descontentamento santo, nós precisamos de um lugar melhor, maior, amplo, é isso que eles estavam querendo, esses discípulos, eles estavam querendo isso aqui. Nós estamos orando, hoje nós viemos aqui 6 horas da manhã, a gente orou aqui em volta dessa igreja, fomos para a sala das crianças, oramos para essa parte, oramos aqui, oramos por todos os lugares aqui. Por quê? Porque a gente está orando e vamos trabalhar para uma expansão da igreja.
Amém? Mas a gente precisa ter esse relacionamento, ter esse descontentamento santo no nosso coração. Ah, não, está tudo contente, não está devendo, a gente só paga luz, água, paga lá alguma coisa, paga isso, prestação, está dando certinho. Não! A gente não precisa, não podemos, a gente tem 2 cultos, vamos ter 3 cultos, vamos ter 4 cultos, não, mais pastores, à medida que for aumentando, nós precisamos de mais pastores, nós precisamos de mais voluntários, porque a gente não vai poder fazer sozinho essa obra. E aqui nós vemos isso aqui, nesse contexto aqui, irmãos, presta atenção, não nesse texto, mas no contexto, vocês, dessa passagem aqui, de Reis, a Bíblia diz que Eliseu, ele foi um discípulo de Elias. Eliseu foi um discípulo de Elias, e Elias, irmãos, era um dos maiores profetas. Ele foi transladado, ele não passou pela morte. Elias, ele não passou. E a Bíblia diz que Elias, ele teve uma boa velhice, ele viveu muitos anos, bastante tempo aqui na terra. Mas antes dele partir daqui da terra, ele deixou um discípulo chamado Eliseu. Houve ali uma transição ministerial. Houve uma transição. Não teve eu achei interessante esses dias, eu ouvi um pastor falando assim, de uma transição ministerial, diferença de uma nova direção. Não foi uma nova direção que teve. Houve uma transição ministerial ali, naquele momento. Né? O que é uma transição ministerial? É você dar continuidade. É a continuação de um legado. É isso que está acontecendo aqui. Houve uma transição ministerial, quando o pastor Josmar partiu. Aí o que houve? Houve uma transição. Houve uma continuação do legado do pastor Josmar. Quantos entenderam, diga amém. É diferente de uma nova direção. Continuamos. Você viu aí o testemunho dele? Falou, eu continuo dentro do princípio do meu pai. Porque era um legado. É um legado que ele tem. De quê? De dar continuidade àqueles princípios. E Eliseu, irmão, ele foi tão ousado, eu fico vendo que ele foi ousado, porque Elias ele só fez 14, eu falo só fez, com coisa que eu já fiz algum milagre, né? 14 milagres. E Eliseu fez 28, dobro. Olha que ousado que ele era. Então Eliseu foi tremendamente ali. Por que Eliseu fez isso aí? Porque ele estava o quê? Dentro, no lugar do centro da vontade de Deus, no lugar seguro, no centro da vontade de Deus. E ele servia Elias. A Bíblia diz que Eliseu servia Elias. Se Elias ia para o Jordão, Eliseu estava. Se Elias ia para Samaria, Eliseu estava. Onde estava Elias, estava Eliseu. Agora, na hora que Elias foi para o céu, ele pede o quê? Porção dobrada do espírito de Elias. Ele diz, essa coisa aí eu não sei que vai dar não. Por que ele queria isso? Que era uma herança. Herança de uma unção profética. Ele queria essa unção profética. E Eliseu recebeu, sabe por quê? Porque Elias disse assim, olha, eu só vou te dar um requisito aqui para você receber essa unção profética aqui. Sabe o que é? Se você vê, na hora que for me levar, você vai receber. Agora, se você não vê, você não vai receber. E Eliseu, ele viu. Ele teve olhos espirituais e pôde ver Eliseu. Tanto que ele falou, pai, meu pai, né? Ele, naquele momento ali, recebeu algo. E aqui nós vemos algo que é normal. Que é normal o filho se parecer com o pai. Eliseu se parecia. Da mesma maneira que Eliseu parecia com seu pai espiritual. Nós vemos que Eliseu, ele abriu o quê? Uma escola de profetas. Isso aqui era uma escola de profeta, era tipo um seminário. Eliseu abriu isso aqui e tinha muitos discípulos. Tinha vários discípulos ali. E aqui nós vemos que ele gerou esses discípulos nessa mesma unção. Na mesma unção que Elias gerou Eliseu, Eliseu gerou aqueles discípulos também. Irmãos, presta atenção, você deve parecer com o seu pastor. E olha que parecer com esse pastor aí é de boa, viu? É bonito. Não é porque é meu filho não, gente, mas
Não é, né? Parecer com o seu pastor, não vou falar fisicamente, que é impossível, né? Ser mais bonito que ele. Mas você pode, né? Elegância, né? Na voz, querer ser igual ao seu pastor. É muito importante, né? Você imitar a fé dele. Não imita os erros, porque ele tem erros também, assim como eu tenho. Não imita os nossos erros, porque você vai se dar mal. Tá certo? Imita os nossos acertos. Amém? Vai imitando os nossos acertos. Assim Eliseu fez. Acho que foi domingo passado, Samuel falou, né, que teve uma enquete lá falando dos pastores, né? Qual pastor que você admira e tal? Aí todo mundo colocou lá tantos pastores. Aí falou assim, e o seu pastor? Aí todo mundo começou a colocar lá, fulano, botar o nome dos pastorzinhos deles, né? Porque dessa hora, não está lá o grandão lá para te dar o braço, te dar a mão, te ajudar, né? Ele falou isso a semana passada, eu lembrei agora. Então, nós vemos que Eliseu, ele já estava aqui no final da vida, irmão. Eliseu já estava velho. Irmãos, presta atenção, a gente vai envelhecendo. A vida é feita de estações. Pastor Josmar, ele passou aqui um tempo conosco, a estação dele foi. Nós estamos vivendo essa estação agora, só que a gente não vai viver na eternidade. Eliseu, ele teve um ministério, né? Ainda estava idoso, mas ele já estava encerrando esse ministério dele aqui. E então, quer dizer, eu penso, né, que ele já estava realizado. Eu lembro que antes do pastor falecer, ele falava assim para mim, bem, ele estava querendo fazer uma transição. Ele falou, vou fazer uma transição ministerial, porque eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer. Eu falei, bem, mas você é muito novo, você tem 64 anos. Ele, não, mas a gente já tem que preparar, porque já estamos chegando na reta final, né? Eu concluí tudo que tinha que concluir, já construí, já viajei, já fiz missões, já abri igreja, já fiz tanta coisa. Irmão, pastor Josmar até, ele rejeitou o tipo de apóstolo. Uma vez alguém falou assim, pastor Josmar, nós vamos te consagrar apóstolo. Não tem nada a ver contra. Mas ele falou, não, eu não quero essa palavra, não quero esse título para mim, não. Deixa eu como pastor, está muito bom, já está pesado demais esse trem para mim. Então, deixa só eu com o título de pastor mesmo. Mas ele estava realizado. E eu creio que Eliseu também era profeta, ele não era mais esse apóstolo, ele não estava mais interessado em comprar terreno, em construir parede, em destruir parede. Não, ele não estava mais. Mas um dos seus discípulos disse para quê? Eliseu, esse lugar está pequeno. O que Eliseu falou? Vai, ide, vai lá, pode ir. Pode fazer. É um descontentamento que eles estavam. Eles queriam alcançar um nível maior, mais alto. Amém? Igual eu creio que vai ter muitos desafios, que alguns discípulos vão chegar no pastor Samuel, vai chegar em mim, vai chegar na pastora Alice, e vai falar o quê? Eu estou com um alvo assim, porque eles estão querendo um nível maior. E isso é bom. É um descontentamento santo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Está entendendo? Você, né, se alguém está satisfeito, você está satisfeito. Às vezes a gente nunca pode estar satisfeito onde a gente está, né? Ele estava ali, Eliseu estava. A gente está satisfeito com a salvação em Deus. Você tem que estar sempre satisfeito. Eu estou satisfeito, mas às vezes a gente não está satisfeito com a nossa posição, às vezes. Amém? Porque nada vai mudar se você ficar acomodado. Se aqueles discípulos não fizessem aquele desafio para Eliseu, eles ficavam ali no aperto. E aquilo ia gerar até murmuração, porque ia falar, não, está muito apertado aqui, o Eliseu não faz nada, Eliseu não se manca, acho que Eliseu não está mais abençoado do jeito que ele era, não, porque não está vendo a nossa situação aqui, não. Mas aquele descontentamento tinha que vir deles mesmo, amém? Então não podia ficar esperando. Por isso que você precisa, o que é? Não viver acomodado. Não viva acomodado. Não é porque nós acomodamos, ficamos acomodados, está tudo bem. Não, a gente tem que sempre alcançar o ótimo. Está tudo bom, mas vamos alcançar o ótimo?
Tá bom, tá, mas vamos alcançar o ótimo, vamos alcançar outro melhor. Amém? Aparecida de Goiânia está crescendo, a igreja tem que crescer também. Amém? A igreja tem que crescer. Vai lá no censo, lá no IBGE, vê quanto que cresceu a Aparecida de Goiânia. A igreja tem que crescer também. Amém? Porque se não tiver crescimento aqui, não estou falando de crescimento quando eu falo, irmão, pegar gente incrédula, não é encher, transferir de igreja para igreja, outra igreja, não, isso aí é inchaço. Eu falo o que é? Eu falo é você ir lá pegar o drogado, a prostituta, o adúltero, o casal que está separando, que não conhece Jesus, o idólatra, o macumbeiro, o feiticeiro, e trazer ele para os pés de Jesus. Amém? Isso é evangelismo. Resgatar essas pessoas. Então você precisa, não pode ser, a gente precisa estar incomodado, não acomodado, não desistir. Tem pessoas que já desistem, irmão. Desistir nunca é uma opção para a nossa vida. Já desisti. Irmão, se eu fosse desistir, eu já não estaria nem aqui. Eu nem estaria aqui mais. Desistir não é uma opção. Tem gente que fala assim, não, mas aquele meu filho, mas aquele meu esposo. Irmão, continua orando. Continua jejuando. Continua crendo, continua acreditando que o melhor de Deus está por vir. Amém? Que você vai conquistar o melhor de Deus. E eu estava lendo lá em Salmo, você pode colocar aí, irmão? Não vai, pode colocar aí no Salmo 56. Olha, esse salmo, irmão, é tremendo. Eu estava lendo esse salmo, eu fiquei assim, impressionado de tanto que Deus fala, sabe? Um momento ali de oração. Esse Salmo 56, acho que o versículo 8, tem aí? Dá para colocar aí? Fala sobre o que diz que Deus, aí, tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas. Irmão, olha que tremendo, diz aqui que Deus, deixa aí, que Deus, Ele vê as tuas lágrimas. Sabe aquele choro, você está chorando ali, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo as suas lágrimas. Só que essas lágrimas aqui, a Bíblia diz que Deus transforma essas lágrimas em vinho. Por quê? Pastora, por quê? Porque falou assim, põe as minhas lágrimas no teu odre. Odre é lugar de quê? De lágrima? Não, odre é um recipiente para colocar vinho. Odre é um recipiente de colocar vinho. Porque odre não é lugar de lágrima. Odre é lugar de vinho. E vinho representa alegria. Amém? Alegria. Então as suas lágrimas vão transformar em alegria. Amém? Toma posse essa palavra? Amém? Então creia que o teu choro Deus está vendo e o melhor de Deus está por vir. Você pode aplaudir a Jesus? Aplauda o Senhor bem forte. Deus. Aí nós vemos aqui, irmãos, que a gente, outra coisa, um princípio que a gente não pode, a gente tem gente que quer buscar o que? Solução fácil. Irmão, não existe solução fácil. Eu queria uma coisa assim, um passe de mágica. Eu queria isso aqui acontecer. Não tem, irmão. Você tem que buscar solução concreta na sua vida, solução concreta. Aquele lugar estava pequeno, era necessário expandir, mas envolvia trabalho. Cada um de nós precisamos entender que nós somos responsáveis para orar e para trabalhar. A gente está orando e trabalhando também. Eliseu disse assim, podem ir, vão. Uma resposta boa, né? Vai, pode fazer. Estou querendo fazer uma trilha. Vai fazer uma trilha. Teve a trilha hoje, né? Amém. Perguntou para a pastora Leni. Pastora Leni, tem trilha? Vamos. Falei, vamos, tem trilha. Vai, ide. Vai, né? Mas deixa eu aqui. Porque eu vou viajar essa semana. Eu falei, gente, melhor não mexer com aquilo que está quieto. Está tudo muito bem aqui. De repente, né? Dá uma travada.
não dá. Mas a próxima a gente vai, né? Não sei qual próxima, mas uma próxima a gente vai. Então, foi um desafio. Só que eles falaram, mas a gente não quer ir sozinho, vai com a gente. Ele falou, eu vou com vocês. Ele foi. Então nós temos que, essas iniciativas aqui, você precisa dessa estratégia. Nós precisamos ir, eles tinham que ir, e eles tinham que cortar a árvore, para depois construir aquele lugar. Você viu? Eles foram, cortaram e construíram. O corte ali era uma estratégia, precisa de estratégia. A gente tem que se envolver, eles se envolveram. O reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus não é conquistado com a preguiça. Por isso que a Bíblia diz o quê? Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Preguiçoso, irmão, não tem vez no reino de Deus. A gente precisa trabalhar. Não é comodismo, é um trabalho. Então, há um trabalho aqui. A gente precisa, irmão, a gente precisa entender, há um trabalho, a igreja é um corpo precisa de trabalho. Irmão, nós estamos aqui com um corpo, nós temos aqui uma rede kids, a gente tem aqui rede de mulheres, a gente tem aqui rede de homens, a gente tem uma equipe de diácono, de voluntariado. A gente precisa sair desse comodismo. A gente começa muito bem, é igual uma corrida. Vamos fazer aqui. Lembro tanto de diácono, tanto de obreiro, tinha ali, fazia uma lista ali, de repente todo mundo, chegava a topar de tanta gente. Aí começa o quê? A preguiça. Aí a preguiça, vem hoje não vou. Fulano vai. Você já viu essa história? Não vou não, porque eu sei que fulano vai, ele me substitui. Acomodação. A gente não pode. Eu estou passando por um problema. Irmão, presta atenção aqui. A sua dor, você está passando por um problema hoje, a sua dor curada vai se transformar no ministério. A sua dor curada vai transformar num ministério. Tudo na nossa vida que você passa, irmão, vai transformar no ministério para você. É uma experiência que vai ser um testemunho para você. Às vezes você pegou um diagnóstico do médico ali, é um testemunho para você. Tudo que a gente passa na vida é um testemunho. Então a gente precisa entender isso. Mas só que eles não estavam sozinhos, presta atenção, já estou finalizando. Só que eles não estavam sozinhos. Eles tinham Eliseu, perto deles. Ele disse, Eliseu, vai com a gente. Sabe por quê, irmãos? Ovelha não anda sozinho. Ovelha anda em rebanho. Anda junto. Ele se envolve, ele está junto, trabalha junto. Você é ovelha, quantos aqui são ovelhas? Diga amém. Nós andamos juntos. Ninguém pode andar sozinho. Só os tolos andam sozinhos. A gente precisa de alguém. A gente precisa. Eu não dou conta de fazer isso que essas meninas estão fazendo aqui da mídia. Eu mesmo, eu louvei pela vida da Bruna, porque na quinta-feira Deus me deu a direção da gente estar orando aqui 6 horas, né? Em volta aqui de todo o terreno aqui da igreja, por dentro, aqui no hall de entrada, aqui lá na sala das crianças, aqui dentro, no púlpito, na mídia, orando em todos os lugares. E eu peguei e falei, eu preciso fazer um texto e tal. Vou colocar alguma coisa lá nos grupos. A Bruna pegou e falou assim, pastor, pode deixar que eu vou fazer um texto. Na hora. Aí eu li aquele texto, eu falei, jamais eu faria um trem desse. Ela leu meu pensamento, só que eu não sabia expressar daquele jeito. Você está entendendo como é que é? Se completa. Agora, às vezes a gente fala alguma coisa aqui com a mídia, eu falo, olha, você tem que fazer assim, faz assado. Aí eu vejo, ela entendeu. Às vezes não capta tudo não, mas quando capta, capta bem. Você está entendendo? Não pode andar sozinho. Eles estavam juntos ali.
Eles pediram primeiro a autorização de Eliseu. Eliseu disse: vai, pode ir. Não, mas a gente quer que você vá junto, né? Quer que você vá junto ali, tá junto. Mas aí pensa assim, o que aconteceu? No momento que eles estão trabalhando lá, aconteceu um acidente. Qual foi o acidente? Um dos trabalhadores estava lá com o machado. E o machado cai no fundo do Jordão. Irmãos, eu já fui no Jordão. O Jordão é pura lama lá embaixo. Imagina um machado cair lá no fundo. Acabou. E aí ele diz: ai, meu Senhor, caiu o machado. E ele era emprestado. Eu estava vendo aqui no rodapé da minha Bíblia, falando que nessa época aqui, irmãos, um machado, hoje a gente fala: nossa, Deus, machado. Sabe que eu até pesquisei quanto custava um machado, hoje, na nossa realidade? É no máximo R$150. Mas acho que lá a escola dos profetas não tinha essa pessoa que tinha machado. Com certeza, esse discípulo aqui conhecia alguém que tinha um machado e pediu emprestado para esse machado. Só que esse machado era de alta tecnologia, coisa assim de último, estava surgindo ali. Esse acontecimento aqui, irmãos, eu acho que foi uns 800 anos antes de Cristo. Então estava descobrindo ferro, bronze, aquela coisa. Então era uma peça valiosa. E aí ele pensou: poxa vida, e agora? O que vai acontecer? Que agora caiu aqui, o que eu vou fazer? Aí eles estavam lá descabelando. Você sabe como é que é jovem? Quando o trem não dá certo para eles ficam: ah, cara, não deu certo, e agora? Acabou. Eliseu não vai chamar nós mais para fazer. Pronto. Né, os jovens é tudo assim, né? Eles, da mesma intensidade que eles estão lá em cima, eles descem também até lá para a lama. Então ele estava desesperado lá, o que tinha que fazer? E Eliseu estava para trás, porque Eliseu estava idoso, irmão. Idoso não acompanha. Ele não acompanha. Não tem aquele pique, mas ele chegou lá. Mas quando ele chegou lá, ele resolveu o problema. Ele disse: onde é que é o lugar? Me fala o lugar que caiu. Caiu aqui, profeta, caiu aqui. E Eliseu fez aquela oração, e aí flutuou. Eu fiquei pensando: por que esse machado, já que esse peso todo saiu de lá, por que ele não veio e já pulou no pé do Eliseu? Né? Podia ter feito isso, mas não, sabe por quê? O que eu falei? Os 2 princípios que a gente precisa na nossa vida, para você ser um conquistador, ter dias melhores, você precisa de ter fé e trabalho. Ele teve fé, subiu, mas tinha o trabalho. Aí o que Eliseu fez? Eliseu pegou ali um pau, pegou uma vara, e a Bíblia diz que ele esticou. Tenta esticar, irmão. Estica-se muito mesmo. Estica seu braço aí, mas estica de verdade. Dói, irmão. Não sei, porque o meu braço doeu. Esticou de verdade. Trabalho. Esforço. E ele esticou e pegou aquilo ali. Irmãos, presta atenção uma coisa aqui. Às vezes você pensa assim: poxa, eu já estou tanto tempo na igreja, né? Os meus cabelos estão brancos. Tem gente aqui que já não tem mais cabelo branco. Graças a Deus a gente tem as nossas tintas, né, irmão? Aleluia. Mas estão aí, os cabelos brancos estão aí. Estão camuflados, mas está, né? A gente camufla, mas está aí. Eu fico vendo, né, as rugas, né, não tem. Aí eu achei interessante uma frase do pastor Carlito, que ele fala assim, né? No final da pista que o avião decola. É no final da pista que o avião decola. Você está entendendo como é que é? Ah, eu estou com a cabeça branca. Deus, né? Essa igreja aqui, irmãos, é de jovem, de adolescência, claro, de adolescente. Mas essa igreja, Comunidade Catedral Batista, Comunidade Batista Jardim Monte Serrar, é uma igreja família.
Ai, não, aqui tem muito jovem, tem muito adolescente e tal. Mas aqui é uma igreja família. E se é uma igreja família, tem lugar para todo mundo. Amém? Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para os Eliseus de cabecinha branca. Tem lugar para as Eliséias de cabelinho branco. Amém? Para trabalhar. Você não foi arrebatado ainda não. Irmão, você recebeu, você que é idoso aí. Não tem ninguém idoso, irmão. Se falar essa palavra idoso, eu já fico contrariado, porque já entrei nessa fase, né? Já sou idosa, irmão, eu já sou idosa. Já sou idosa. Mas se um jovem me chamar, eu vou. E olha, vocês se preparam que vocês são jovens, sabe por quê? Eu vou numa conferência de jovens chamada Eleve, lá em São José dos Campos. Vocês se cuidem. A pastora está indo numa rede, numa jovem, num congresso de jovem. Imagina como é que eu vou chegar. Por isso que eu não fui na trilha. Já estou guardando energia. Tá bom? É por isso. Estou me preparando. Aí então, eu pensei, eu ia em outro evento que era de pastores e tal. Mas não teve jeito, porque as pessoas que iam comigo não podiam. Eu não queria ir sozinha, não podia nesses dias, por causa de trabalho e tal. Mas tem Eleve, tem eu falei, o que é Eleve? É levar o quê? Eleve é de jovem. Eu falei, pois me ponha lá nesse Eleve. Eu vou lá, fiz igual o Eliseu, vou com vocês. E vou esticar lá também, amém? Fazer milagres, porque o melhor de Deus está por vir. Você crê nisso? Diga amém. Então vocês jovens se preparam. Talvez vocês não consigam me alcançar. Amém? Olha lá, eu sou mulher de fé. E eu tenho certeza. Imprevisto pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas isso não vai te deixar para baixo. Amém? Isso não vai te eliminar. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar hoje para Deus te dar uma visão, uma unção profética. Uma visão sobrenatural na sua vida. Eles não estavam esperando aquilo acontecer, mas aconteceu. E foi uma experiência. Hoje você vai esticar pela fé, para pegar o seu milagre. Quantos vão esticar aqui para pegar o seu milagre? Diga amém. Quantos precisam de um milagre na família? Quantos precisam aqui de um milagre financeiro? Quantos precisam de um milagre aí na sua área emocional? Amém? Irmão, você precisa desse milagre. Então, estica. É tempo de você esticar. Você vai esticar. Você vai crer. Crer que Deus, Ele está cuidando de você. Amém? Deus, Ele vai te abastecer, Ele vai te sustentar, não precisa ficar preocupado não, Deus, Ele tem o que? Ele tem vinho, Deus, Ele tem azeite, Deus, Ele tem pão para saciar, amém? Tem pão, é igual eu fico vendo a sede, vamos no sede, sabe por que vem, muitas pessoas vão no sede? Porque ele está sedento, ele está sedento, mas quando ele chega do sede, ele não vai ter mais sede, sabe por quê? Porque ele já experimentou a fonte da vida que é Jesus, amém? Vai no sede, mata a sede, por quê? Porque ele vai e bebe da água da vida que é Jesus, a fonte da vida, aleluia, ele é a fonte da vida, aleluia Jesus, glória a Deus, feche os seus olhos, fale com Deus nessa noite. Jesus, irmãos, ele nunca falou que ia ser fácil, nunca falou que ia ser fácil, pelo contrário, ele falou que ele ia nos enviar, nós ovelhas por meio de lobos, no meio de lobos. Jesus nunca falou que ia te levar no lugar de cordeirinho, para ficar com cordeirinho, não, é com o lobo, mas Jesus garantiu, lá em Mateus 28, que Ele estaria conosco, Ele estaria com você, você não está sozinho, você não está sozinho, aleluia. Então receba o vinho de Deus, que alegra o coração de Deus,
O salmista, lá no Salmo 104, ele diz que o vinho ele alegra o coração, que diz que o azeite, ele faz brilhar, reluzir o rosto, o pão, ele sustenta, ele nos dá o sustento. Hoje você vai receber em nome de Jesus, amém? Fecha os seus olhos, você vai fazer as coisas, irmãos, dentro do propósito de Deus, aleluia.